E aí galera, tudo bem? Bom dia para você que está agora de dia, né? Você está assistindo isso em outro horário. Boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada para você. Mais um momento para nós pensarmos um pouco na nossa saúde do cérebro, nossa saúde mental. Um momento de você exercitar e cultivar o seu cérebro, esse seu recurso primordial e principal para a sua vida, que é os recursos do seu cérebro, do seu pensamento, daquilo que você sente, daquilo que você também pensa, e portanto nós trabalhamos com isso aqui. Hoje eu quero dar um recado bem rápido para você, para te ajudar em relacionamentos diários. Eu tenho feito vídeos mais práticos, bem objetivos, dentro do que se pode ser objetivo, para que você tenha as suas relações mais saudáveis, uma relação com você mesmo, uma relação com as coisas e uma relação com os outros. E dentro dessas relações existe uma coisa que nós chamamos de manipulação da culpa, quando as pessoas nos manipulam através da culpa. Então, o que é a culpa? A culpa, grosso modo, é aquele sentimento quando você faz algo contra alguém, algo danoso, algo que danifique, que dificulte alguém, quando você traz alguma coisa de ruim para alguma pessoa, você se sente naturalmente culpado. A culpa é um sinal de que você é um ser humano, de que você foi marcado de alguma forma por um senso moral, por um senso de consciência com os outros, de cuidado com os outros. Então a culpa não é de todo mal, porque ela também marca e nos diferencia das pessoas que têm dificuldades. Existem pessoas que são sociopatas ou psicopatas e que esse lugar do cérebro onde essa culpa acontece, ou esse sentimento é processado, essas emoções, essa liberação tanto química como elétrica, esse processo não acontece no cérebro daqueles que são considerados psicopatas ou sociopatas. Até o momento tem estudos ainda, mas o que nós temos no momento é isso. Alguns vão falar de algum determinado sentido, de alguma forma diferente, mas grosso modo, essas pessoas não têm aquele sentimento, não têm aquilo que também é chamado de remorso. Eles não têm nenhum remorso em fazer nada de errado. Então, você pegar e entrevistar um psicopata, ele matou algumas pessoas, ele cometeu algum homicídio, e ele vai dizer que não se arrependeu. Várias entrevistas podem acontecer e você vai perceber isso. Vai perceber aquele olhar mais frio, um sentimento mais frio, a frieza com que eles relatam, por exemplo, os seus crimes. Então a culpa nos diferencia muito daquelas pessoas que são consideradas psicopatas ou sociopatas. Essas pessoas têm dificuldade de se relacionar com as outras. Umas querem dominar todo mundo e acham todo mundo inferior, no caso da psicopatia. No caso da sociopatia, se nós fizermos essa diferença, essa diferenciação, se usarmos esses dois conceitos de modo diferente, o sociopata seria aquele que teria mais dificuldade de relacionamento com os outros. Então, um que quer dominar, e esse domínio chega até o ápice de matar aquelas pessoas que são inferiores para ele. E o sociopata, aqueles com quem ele não consegue se relacionar ou que ele se relaciona de maneira doentia, ele também tende a destruir essas pessoas. Os dois são bem próximos, a diferença às vezes é dada por alguns autores, que eles configuram um como a dificuldade de relacionamento, portanto essa pessoa é mais exclusa, ela fica mais excluída do meio, ela não se envolve muito, o sociopata não se envolve muito com as pessoas, geralmente tem alguns cargos ou trabalhos inferiores, fica um pouco mais distante da sociedade, e nós acabamos conhecendo essas pessoas de maneira ruim, quando elas começam a matar outras ou cometer algum tipo de ação criminosa. Já na psicopatia, geralmente essas pessoas elas conseguem liderar as outras, elas têm essa aptidão de liderança, se destacam e então elas são manipuladoras das pessoas. Então esses dois grupos se distinguem, são os psicopatas, sociopatas. Eu estou usando aqui uma terminologia que é usada por alguns aí, autores falam sobre isso, mas não é a minha questão aqui, a minha intenção não é essa intenção técnica. Então, se você quiser, tecnicamente, você tem várias abordagens e vários autores sobre isso.
A minha questão é relacionada à culpa. Então a culpa marca o ser humano, marca aqueles que são ditos, entre aspas, de normais, dito de pessoas que são sociáveis ou que conseguem lidar com a sociedade. Então a culpa ela é necessária para isso. Mas veja que essa culpa, quando ela não é trabalhada em nós, quando nós não trabalhamos essa culpa nos adoece. Então algumas pessoas vão falar, poxa, mas a própria religião trabalha com isso, não é? A religião, que não é o nosso assunto aqui, não é o nosso foco, ela vai trabalhar com a culpa, mas mesmo as religiões, né, principalmente uma religião mais conhecida no Brasil, e que é a religião, que é o cristianismo, fala de uma culpa que é paga, que alguém pagou por essa culpa. Então ela quer ter uma solução, uma resolução para essa culpa. Então culpa ela existe, mas ela também tem que ser resolvida de alguma forma. Como a questão aqui hoje não é a nossa culpa, como nós vamos resolvê-las, nossas culpas internas, culpas às vezes que nós carregamos por algum tempo em nossas vidas, como na verdade não é esse o tema é manipulação da culpa. Eu quero falar para vocês sobre como as pessoas manipulam culpas ou colocam coisas em nós e que nós nos sentimos culpados, colocam sentimentos e estados de culpa em cada um de nós. Então a pessoa pede alguma coisa para você e você automaticamente se sente culpado por não atendê-la. E ela vai trabalhar isso para que você faça o que ela quer, para que você acabe, de alguma forma, você acabe atendendo o pedido dela. Então é muito comum na família, no meio do trabalho, na rua, as pessoas trabalhar com a sua culpa. Veja que a questão social, por exemplo, na sociedade, a ideia de que alguém está passando necessidade porque você tem dinheiro é uma ideia de trabalhar com a culpa. Então veja qual é o pensamento de algumas pessoas na sociedade. Se você trabalha, você tem sua casa, você tem os seus recursos, você tem o seu dinheiro, você ganha bem, então você é culpado de alguém estar na sinaleira pedindo dinheiro ou limpando o vidro de um carro. Então veja que as pessoas trabalham nisso, a sociedade trabalha com isso, a culpa da sociedade, eles dizem, culpa é sua, culpa é nossa. Então veja, conquanto nós tenhamos qualquer parcela relacionada ao social, seja impostos, seja aquilo que a gente não tem feito para ajudar o próximo, você necessariamente não tem uma ligação direta com aquela pessoa naquele dia que estava ali lavando o para-brisa do seu carro. Veja, não estou dizendo que você não tem uma responsabilidade social, não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo também que você não deve ajudar as pessoas, não estou dizendo isso, por favor. Não é essa a questão. A questão é como as pessoas trabalham com a culpa. Veja, você tem um dever moral, um dever cívico, um dever social, é uma coisa. Agora, você se sentir culpado pelas mazelas dos outros é uma outra coisa. Você se sentir culpado, isso significa que você teve alguma responsabilidade do dano daquela pessoa, daquilo que ela sofreu. Você tem uma participação direta sobre o sofrimento dela, sobre a vida dela, sobre o que está acontecendo com ela, sobre o infortúnio dela. Você tem alguma culpa. Então, culpa tem ligação direta a isso. Mas as pessoas se aproveitam disso, se aproveitam de que o ser humano tem culpa, que sente culpa, que a culpa faz parte do processo humano e começa a nos manipular. Então, você começa a ser manipulado por sua culpa. Se você não fizer isso, então você é um péssimo filho. Se você não fizer aquilo, você é um péssimo filho. Se você não fizer alguma coisa, você é um péssimo irmão, você é um péssimo marido, você é um péssimo amigo. Por quê? Porque se você fez muitas coisas para aquela pessoa, mas em determinado momento você deixou de fazer alguma coisa, você vai deixar agora de ser aquele bom amigo para ser um péssimo amigo. E aí você se sente mal, você começa a ter aquele sentimento de culpa porque você está negando. Mas você está negando uma coisa que você não pode fazer. Então por que nós nos sentimos culpados quando nós negamos algo a alguém que nós não podemos fazer?
Isso então já deve ter ficado claro até o momento que há algo realmente interno em nós, em cada um de nós, que é a culpa, que marca e nos distingue de pessoas, de psicopatas e sociopatas. Mas a questão está agora em algo lá interno. Nós temos muitas vezes, é colocado por nós, às vezes pela sociedade, às vezes pelos nossos pais, pela nossa família, pela escola, pelo mundo que nos cerca, pelas realidades que são externas. São colocadas para nós algumas coisas que nós devemos então sempre servir ao outro, mesmo que não possamos servi-lo. Veja, há um princípio moral, claro, que você deve ajudar as pessoas. E aí pode ser, se você tem esse princípio, entendeu? Então, muito bem para você, tudo ótimo. É um princípio que rege a sociedade. Se a sociedade não tivesse essa ideia do bom samaritano, aquelas pessoas que ajudam as outras, que ajudam sem olhar para quem, sem olhar rosto, sem olhar credo, sem olhar religião, sem olhar para a pessoa, ela apenas quer ajudar. Isso é muito bom. Isso nos faz humanos, isso ajuda a humanidade a crescer, a se desenvolver, isso é ótimo. O que eu estou dizendo é que nos sentirmos culpados por algumas questões em que nós não deveríamos ter culpa, isso é algo que às vezes nos trava e faz com que você acabe acumulando sentimentos e estados ruins para você desnecessariamente. Então, por exemplo, se a pessoa chegou para você e falou para você, olha, eu quero que você faça isso e tal, e você não pode, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Diga, ó, eu não vou poder fazer isso. Ah, você não gosta de mim? Gosto muito de você, mas eu não posso fazer isso. Gosto tanto de você, que para continuar gostando de você, eu preciso dizer não. Porque vai chegar um momento, e você sabe disso, você que está me ouvindo, está me assistindo, você sabe que tem momentos que aquelas pessoas que são caras para nós começam a perder o seu preço. O valor dela começa a oscilar, porque elas começam a pedir coisas que nós não podemos fazer. Nós nos submetemos a essas coisas que elas nos pedem para fazer por causa da culpa que nós vamos sentir, não fazer algo que não teríamos nenhum compromisso em fazer. E aí, sabe o que acontece? Você começa a não querer mais ver mais a pessoa. Aos pouquinhos você começa a desgastar os seus relacionamentos. Por quê? Porque você não aprendeu a dizer não e a pessoa te manipulou através da sua culpa. Ela sabe que você vai se sentir culpada. Isso não quer dizer que ela faz conscientemente. Ela faz muitas vezes inconscientemente. Mas inconsciente ou consciente, o fato é que você tem que tomar consciência de que você é responsável por sua culpa. A sua culpa deve ser tratada. Se você é religioso, trate dentro da religião. Se você não é religioso, trate da forma que você achar que deve ser tratada. Mas no meu caso aqui, a questão desse vídeo não tem a ver com o tratamento pessoal da sua culpa, mas tem a ver na manipulação da culpa. Como a sociedade nos manipula através da culpa. Então, cuidado com isso. Essa manipulação é feita também em meios também religiosos. Muitos, não são todos, mas muitos religiosos, dependente da religião, utilizam a culpa como instrumento de domínio. E quando nós, na verdade, se você for estudar também esse aspecto, você vai perceber que a culpa não é um instrumento de domínio, mas a ideia toda religiosa está voltada para saber como que a culpa ela é resolvida, como a culpa ela é paga. Então não é o nosso assunto, mas é importante você entender que quando você não sabe qual o papel da culpa na sua vida, você vai ter dificuldades, porque as pessoas ou instituições, até mesmo religiosas, poderão usar sua culpa, o seu sentimento de culpa, não a seu favor, mas contra você. Algumas vão usar de maneira consciente, vão querer usar conscientemente para manipular você. Outros vão usar de maneira inconsciente, que aí é o caso dos nossos parentes, dos nossos amigos, daqueles que andam conosco, que aproveitam para dizer isso. Tem gente que começa falando com você assim, não, você não gosta mais de mim, você não é meu amigo, nada, entendeu?
Ele coloca de uma forma que você vai sentir culpa. Quer ver? Vou dar um exemplo para você muito simples, muito claro. A pessoa pede uma ajuda para você, seja ela qual for, mas geralmente uma ajuda financeira. Ela pede ajuda financeira, mas quando ela vai buscar essa ajuda financeira para você, a ajuda que ela te pede muitas vezes é, é algo assim que ela vai dizer, ela vai chegar para você e vai dizer assim, olha, eu tenho que comprar aqui esse remédio, senão meu filho vai morrer, ele está sem remédio lá em casa. Estou falando das pessoas que pedem na rua, pedem para você lá um dinheiro, moço, o senhor pode me ajudar, eu estou aqui com a receita e tal, e vai, o que aconteceu aqui? Não, olha aqui, ele mostra uma receita lá, sabe lá onde ele arranjou aquela receita, e a receita dele já tem umas 10 crianças lá morrendo, e ele vai trabalhar com a sua culpa, ele vai dizer, ele vai mostrar para você, e você é culpado, e ele te faz de uma forma, às vezes até um pouco agressivo, porque para mostrar que você é o culpado. Não é assim com a pessoa, quando você faz uma coisa errada, a pessoa vem para você, já vem um pouco irritada com você, você já sabe, então você nem reage, porque você sabe que você está errado. Já aconteceu com você? Você fica assim, não, olha, eu não posso nem reagir, eu estava errado nessa situação. Então aconteceu um fato curioso comigo, que eu estava junto com um amigo meu, eu parei no shopping aqui em Salvador, e me deixou, na verdade, no estacionamento do shopping, e aí um rapaz, um homem, nos abordou no estacionamento do shopping, e ele nos abordou e trouxe uma receita dizendo que precisava de dinheiro para poder comprar o remédio, a filha dele, a filha estava no hospital, aquela coisa toda, e ele fez isso. Só que a forma que ele fez foi uma forma já meio bruta, né? Ele fez assim, olha, primeiro ele começou pedindo, não, eu tô aqui e tal, minha filha e tal. Então aí quando a gente percebeu que a gente não ia ajudar, ele começou a falar, não, você não vai ajudar? Ele já começou a falar daquele jeito. E imediatamente eu tomei aquele susto e já estava começando a me sentir culpado. Eu lembrei logo, opa, mas essa é a estratégia dele. Tá bom. Depois de um tempo, de alguns meses, estava no hospital. Eu já estava no hospital, mas não, eu não estava internado, viu? Estava visitando uma pessoa no hospital. E de repente essa pessoa estava lá, estacionei o carro, estou passando pela rua, né? Eu estacionei num lugar e estava atravessando a rua para ir para o hospital. A pessoa estava no hospital e eu ia visitá-la. Tinha uma pessoa no hospital e eu ia visitá-la, para ficar bem mais claro. E aí passando pela rua tal, entrando na entrada do hospital, quem que estava lá? Aquele mesmo sujeito. Eu tenho facilidade de gravar, né? Rosto e tal. Gravei e estava ele lá de novo, com a mesma receita, pedindo ajuda, dizendo que não tinha, que tinha gente lá, e eu ouvi. Ele olhou para mim, não me reconheceu, talvez na memória bem distante dele ele tenha lembrado alguma coisa, mas ele estava lá justamente trabalhando com a culpa das pessoas. Até que alguma pessoa foi lá conversando comigo na fila ali, porque foi na entrada, a entrada fica na recepção do hospital, ele estava na recepção, ele atravessou, entrou na recepção, ele também foi, eu fui também. E daí eu estava lá para entrar no hospital e ele estava lá pedindo as pessoas, até que o segurança foi e tirou ele e disse que ele tem costume de fazer isso ali. Então vejam que aqui essas pessoas trabalham com o quê? Com a culpa. Tem um rapaz lá em um lugar que eu vou, que ele já está praticamente 2 anos, que ele tem uma faixa no pé que não sai de jeito nenhum a faixa do pé dele. Não sai de jeito nenhum. E ele olha o cara com a gente, com aquela cara, e para você se sentir o quê? Culpado. Então veja, são duas coisas que a gente pode ajudar, nosso sentido social, nosso espírito de cidadania, podemos ajudá-los, com certeza. Não há problema nenhum em ajudá-los. A questão é, as pessoas nos manipulam através da culpa. Culpa não é para ser apenas ficar ali você sentindo-se e remoendo, mas é para resolver a culpa. Não é o nosso foco aqui, né, de resolver algumas culpas, mas uma delas é resolva principalmente essa pode ser o foco, deve ser o foco que você deve agora usar ou focar, né, para ser redundante. Foque no seguinte: quando alguém vier perto de você, seja familiar, amigo, colega, gente de trabalho, seja lá quem for, perceba como é a forma que ele vai lhe abordar pedindo algo para você fazer.
Se você se sentir culpado daquilo, analise se realmente você tem culpa, se é realmente algo que você causou dano a essa pessoa, se é alguma coisa realmente que dependeu de você, que você realmente tem participação. Se você não tiver participação e você mesmo assim quiser ajudar, ajude não porque ele te manipulou, mas porque você quis fazer. Então a questão aqui não está em nenhum momento em você ajudar ou não ajudar as pessoas, mas em você ter consciência plena, plena consciência, dono das suas ações, para que você haja de conformidade com aquilo que você pensa ser correto, seja de maneira moral, religiosa, cívica, seja de maneira fraternal, através dos seus amigos ou dos seus laços de familiares, mas que você haja porque você quis agir daquele jeito. Foi uma decisão sua, livre desse sentimento de culpa manipulado. Então perceba, culpa é importante, marca o ser humano, é muito importante para a distinção daqueles que são socialmente viáveis e daqueles que são inviáveis socialmente. Entretanto, não deixe que ninguém manipule a culpa para obter resultados pessoais. Isso é muito usado, inclusive, pelos psicopatas, quando eles manipulam a nossa culpa. Eles não sentem culpa nenhuma, mas eles nos manipulam muitas vezes. E quem sabe, né? Tem alguns autores brasileiros que, né, Ana Beatriz, se não me engano, ela também trabalha com isso, com a questão da mente do psicopata, e você talvez leia alguma coisa sobre isso e você vai perceber que como às vezes pessoas que estão ao nosso redor têm alguns tipos de traços sociopatas ou psicopatas, eles são muito hábeis para trabalhar com o quê? Com a culpa nossa, já que eles não têm, então eles manipulam a nossa. Não deixe, não fique na mão da culpa. Pelo contrário, tome controle das suas emoções, dos seus sentimentos e haja de maneira adequada com o seu ser, harmônica com quem você é e com seus princípios. Haja dessa forma, tá bom? Vamos que vamos.